Olá meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É sempre um prazer poder partilhar essa experiência com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: as diversidades e o trabalho. E no final das contas, essa aula vai ser quase que uma revisão de tudo que a gente viu até aqui. Porque em todas as nossas aulas, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a diversidade do nosso povo, que é tão diferente entre si, sobre a diversidade da nossa língua, que é tão viva, tão rica, tão linda a nossa língua portuguesa, né? Quando se diz diversidade, o que te vem na mente, assim? Qual é a primeira coisa que te vem à mente? O que seria um sinônimo de diversidade para você? Para mim, é diferença. Diferença. E as diferenças são absolutamente importantes na nossa vida, não é? Em todos os sentidos. Imagina uma sala de aula, por exemplo, que tenha 30 alunos iguais e 10 professores também iguais. Não faz muito sentido, né? As diversidades. Separei essa imagem aqui, e aqui nós temos diversas diversidades. É um trocadilho meio bobo, mas é bem real, porque as diversidades são muitas, e é claro que a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, né? Então, aqui na imagem, nós temos ali bem explícito uma pessoa com deficiência. E explícito é aquilo que a gente já vê de imediato, né? Por outro lado, pode ter alguém ali que tenha outro tipo de deficiência também, mas que a gente não vê isso a olho nu. E aí a gente vê... É muito comum acontecer umas certas intrigas em filas assim, de banco, em fila de loterias, lotéricas, né? E porque as pessoas não sabem da deficiência do outro, que às vezes não é uma coisa tão na cara, né? E às vezes cria-se uma certa confusão. Então é muito importante que a gente saiba respeitar o outro, porque às vezes a pessoa que tem essa deficiência vai sentir um certo constrangimento em ter que mostrar, que comprovar essa deficiência, né? Então, é preferível que você se coloque no seu lugar e fique na sua fila normal, caso você não precise mesmo usar a fila preferencial. E aqui, além disso, nós temos um negro ali no meio e eu quero falar sobre isso. Em uma aula anterior, a gente trabalhou um texto muito bonito, que se chama Eu Tenho um Bugre Dentro de Mim. E esse texto, ele foi me apresentado por um professor quando eu estava na 8ª série, que hoje é o 9º ano. E eu me lembro muito bem, porque me marcou demais essa experiência, assim. Esse professor se chamava Marcos, ele era um professor substituto e ele era um professor negro. E se eu for puxar lá na minha memória, isso 20 anos atrás, foi o único professor negro que eu tive dentro do meu ensino fundamental e ensino médio inteiro. Então, esse também é um caso, uma questão a ser discutida, talvez num outro momento melhor. Mas, enfim, hoje nós temos num país de uma maioria de população negra e a gente ainda vê poucos negros ocupando cargos maiores, por assim dizer, né? Ali nós temos pessoas que têm crenças diferentes, que podem professar fés diferentes. Pode ter alguém ali no meio que é transexual, um hétero, um homossexual, tudo isso é diversidade, né? Então, temos que saber respeitar todas essas diversidades. E hoje, dentro das empresas, tem sido mais aceito, né? Coisa que não era pouco tempo atrás.
E isso é muito importante dentro de uma empresa, porque quando nós temos, por exemplo, uma equipe mais diversificada, mais heterogênea, nós temos mais criatividade, porque cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua cultura. Então, essas pessoas elas podem contribuir mais, né, com a empresa. E agora nós vamos falar mais especificamente sobre a diversidade linguística. E aí é aquele momento gostoso da nossa leitura, dos nossos autores, dos nossos grandes artistas. E o texto que nós vamos ver hoje é um texto conhecidíssimo e encenado em diversos palcos, que é o texto Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Naturalmente, a gente vai ver apenas uma parte, né, porque o texto é grande, e fica como dica de leitura para vocês procurarem o texto e lerem integralmente. Vamos lá? Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muito Severino, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muito Severino, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por conta de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossa senhoria? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Maria, mulheres de tantos outros afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito Severino, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severino, iguais em tudo na vida, morremos também de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossa senhoria, e melhor possam seguir a história de minha vida, eu passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Nesse texto, se a gente for levar em consideração a nossa realidade aqui, né, a nossa bolha, a nossa caixa, nós vamos perceber que existem muitas diferenças. Por falar em caixa, eu quero me lembrar da primeira, segunda aula, mais ou menos, que a gente teve, em que nós falamos sobre isso, sobre a questão da caixa, sobre a questão de sair da caixa. Eu não sei se vocês se lembram, eu vou retomar muito rapidamente. O que seria a caixa? É aquela caixa que, quando você nasce, as pessoas vão te dando as instruções do que fazer. E você fica ali dentro dessa caixa, tendo exatamente uma expectativa do que fazer, do que falar, de como ser, de como se vestir e assim por diante. E aí, de repente, você percebe que você está fora daquilo ali. Não é real. Aquelas instruções, elas não servem para você. E aí, muitas pessoas vão se deprimir, o que é o mais comum, infelizmente. Mas o que é o ideal de se fazer? Como a gente tinha visto lá na aula, lá atrás. Romper com a caixa. Romper com a caixa é romper com certos padrões. E é isso que esse poema também faz. Ele rompe com os padrões. Ele rompe com um padrão, por exemplo,
da língua portuguesa, que diz que um texto escrito ele precisa ser certinho, entre aspas, que já entra a questão também do preconceito linguístico, que a gente também já falou. Viu como eu disse que a gente vai retomar tudo que a gente já falou em outras aulas? E aí, eu vejo muitos professores, eu não quero cair no julgamento, porque eu também já estive nesse lugar. E aquela questão da caixa, né? Da gente sempre tentar sair da caixa. E eu, nessa condição, no momento de sair da caixa, eu tento não pegar um texto desse, um clássico desse, para fazer uma correção. Eu diria até que isso é uma afronta ao texto literário, à licença poética. Ah, professora, mas nós estamos numa aula de língua portuguesa, o que a gente vai corrigir então? Existe muita coisa a ser corrigida. Mas nesse caso específico, não. Por quê? Porque está dentro de um contexto. Então não tem nada de errado no texto. Ele está dentro daquela proposta dele, dentro do que o texto se propõe, está tudo certo, está adequado, não é? Então, correções que a gente precisa fazer é, por exemplo, em algum texto que exija que se esteja numa norma padrão, e a gente vai fazer isso hoje. O internetês que a gente viu na aula passada, nos cabe também fazer muita correção? Na pontuação, sim, né? Porque a gente viu que a pontuação, ela gera muito problema. Mas agora, a questão das abreviações, isso não precisamos fazer correção nenhuma, porque é uma linguagem específica mesmo da internet, então está tudo certo. Agora, sobre a pontuação, a gente vai ver hoje também, mais especificamente. Aqui nós temos os sinais de pontuação, que vocês já conhecem muito bem, né? Só para a gente dar uma relembrada, e apesar de a gente conhecer muito bem, às vezes dentro de um texto ainda gera algum tipo de dúvida, assim. E aí quando você vai fazer esses processos seletivos, né, entrevista de emprego, geralmente é pedido que se faça uma redação. E ali, um ponto que você coloca errado, às vezes pode ser um fator eliminatório, né? Então, tem que se prestar atenção quanto a isso para que seja adequado. Tem que adequar o seu texto, né? A pontuação ao seu texto, para que ele faça sentido. Então, aqui os sinais de pontuação, eu vou falar rapidamente, né? O ponto de interrogação ali, que é para perguntas, né? Quando você faz alguma pergunta. Ponto de exclamação, ele é usado para quê? Quando é uma surpresa, um espanto, um grito. Ponto final, terminou a frase, ponto final. Vírgula, vírgula a gente costuma falar que é quando você dá aquela pausa para respirar, né? Então, deu a pausa, automaticamente tem a vírgula ali. 2 pontos, usado em diálogos, né? Para indicar que a pessoa vai começar a falar. Ponto e vírgula, reticência, extravessão, isso aí a gente já tem um conhecimento do assunto. E aí, em relação a esses sinais de pontuação, eu vou passar uma tarefa aqui para vocês. Primeiro, eu quero que vocês observem a frase. Eu nem vou fazer a leitura, porque senão já vai dar eu já vou dar a minha interpretação. Então, só observem. Mas antes disso, só para vocês, para contextualizar a situação, aqui é o seguinte. É um senhor já de idade bem avançada, né? Já prestes a morrer, e aí ele percebe, ele se lembra no último momento de que ele não deixou um testamento. E aí eles pegam um papel lá, rapidamente escreve, né, esse testamento, mas ele não pontua. E aí gera toda uma confusão em questão da herança. Agora, deem uma olhada na frase. Então, vamos lá. Nós temos alguns concorrentes à herança. Vamos identificar primeiro quais são esses concorrentes, né? Primeiro tem aqui a irmã. Depois ele menciona também o sobrinho. Aí ele fala do padeiro e
fala dos pobres. Obviamente, cada uma dessas pessoas fizeram a pontuação à sua maneira, né, para que essa herança venha para si. Então, vamos ver como é que a irmã pontuou. Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Ponto final. Jamais será paga a conta do padeiro. Ponto final. Nada dou aos pobres. Ponto final também. Então, aqui, a irmã é a beneficiada. Mas, o sobrinho, que não é nada besta, foi lá e fez a pontuação dele também, para que ele receba herança. Vamos ver como é que o sobrinho pontuou. Deixo meus bens à minha irmã? Ponto de interrogação. Não. A meu sobrinho? Exclamação. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ponto. Então, beneficiado aqui é o sobrinho. Aí vem o padeiro, que quer entrar na jogada também. Já que o nome dele foi citado, né? Vamos entrar nisso aí. Como que o padeiro pontuou? Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, aqui, o padeiro passou a ser o herdeiro da situação, né? E aí entrou lá a situação, uma associação lá dos pobres, que também querem ter direito a essa herança. Isso acontece demais, né, gente? A pessoa morre e aí todo mundo entra na disputa. Aí como que os pobres pontuaram? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Aí os pobres é que ficaram com a herança. Quer dizer, não sei, né? Aí vai depender de quem for analisar, do juiz aí, que vai analisar e ver como é que ficou essa situação. Mas aí é um desafio, uma brincadeira, né? Mas que mostra o quanto que é importante a pontuação, né? Às vezes, a falta de uma vírgula ou a presença dela muda toda a situação, muda todo o contexto. Eu preparei agora um outro texto para a gente analisar e fazer a pontuação. Vamos lá. O bolo de Mariana. Sábado de manhã, temos aqui uma vírgula, né? Mariana foi ao supermercado e comprou os ingredientes para fazer um bolo. O que a gente vai colocar aqui de pontuação? Ponto final. Mas, na hora de fazer o bolo, vírgula, lembrou que havia esquecido de comprar o fermento. Qual que é a pontuação? Ponto final normal. Ela ficou muito aborrecida e disse para sua mãe. O que vem aqui depois do mãe? Vem os dois pontos, que indica que vai começar um diálogo, né? Mãe, o que a gente vem? O que vem antes do início do diálogo? O travessão. Mãe, vírgula. Sempre depois de um vocativo, né, um chamamento, fulano, ciclano, tem a vírgula. Mãe, e agora? O que eu vou fazer? Interrogação.
E aí a mãe responde, minha filha, primeiro, travessão, né? Minha filha, vírgula, pense numa solução. E aqui, as reticências aqui entre parênteses quer dizer que eu retirei um trecho do texto, certo? No final da tarde, vírgula, o bolo estava pronto. Foi um sucesso. Pronto, depois do pronto tem o quê? Ponto final. Foi um sucesso. Aí aqui já cabe mais um ponto de exclamação, né? Foi um sucesso. Todos comeram e Mariana recebeu muitos elogios. Ponto final. Aqui a frase não tem vírgula não, né? Só o ponto final mesmo. Ela ficou muito feliz por não ter desistido. Aqui a gente pode colocar um ponto final, mas pode ser também um ponto de exclamação, né? Porque ela ficou muito feliz e é o final do texto. E é isso. Então, aqui está a pontuação desse texto. E, gente, não acabou ainda não. Eu tenho um desafio de pontuação, mais um para passar para vocês. Eu nem vou fazer a leitura para não dar a minha interpretação. Então, eu vou dar uns segundinhos aí para vocês olharem e tentarem fazer a pontuação aí em casa. Dá uma olhada ali na frase. Conseguiram? Então, vamos lá. Felipe toma banho e sua mãe diz ele quer o banho frio. O que é isso? Qual que é o sentido dessa frase? Sem pontuação é impossível entender o que está acontecendo, né? Mas aí a gente vai fazer a pontuação aqui. Felipe toma banho e sua. Ponto. O que é esse sua aqui? É do verbo suar. Calor, né? Toma banho e sua. Mãe. Aqui eu posso pôr duas vírgulas. Diz ele. Quero banho frio. Ponto de exclamação. Felipe toma banho e sua. Mãe, diz ele, quero banho frio. Então, esse é mais um desafio, mas tem muitos. Se vocês procurarem na internet, tem muitos desafios legais mesmo para a gente fazer. O próximo desafio de pontuação está aqui. Dá uma olhadinha, dou mais um tempo, faça aí no seu caderno, que eu já faço a correção. Esse é engraçado porque ele acaba levando a gente para... Porque tem uma música, né, que fala sobre a andorinha não faz verão, então acaba que a gente se perde um pouco por causa da música. Mas aqui é bem simples. Voar só, vírgula, uma andorinha não faz. Ou seja, uma andorinha, ela não voa sozinha, ela está sempre em bando, né? Verão. Vocês verão. Então, aqui a gente pensa que é a estação, né? Por isso que acaba se confundindo. Mas não, é o verbo, né? Então, voar só uma andorinha não faz. Verão. Acertaram essa aí? Finalizando, então, mais uma aula, nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu até aqui. Nós vimos sobre as diversidades em geral, né? O quanto é importante que as pessoas respeitem as diferenças entre si, o quanto é importante para as empresas também, né? Que tenham pessoas diferentes, diversificadas, heterogêneas. Nós vimos também sobre a pontuação, o quanto ela é importante para que se entenda o contexto, né, daquilo que você pretende falar.
E, mais importante, nós vimos um texto maravilhoso de João Cabral de Melo Neto, que inclusive eu deixei lá, né, como dica para vocês acompanharem aí, fazerem a leitura durante a semana. Tem um filme também, que é muito legal. E eu quero finalizar a aula de hoje com o trechinho final do mesmo poema, Morte e Vida Severina. Então, só para contextualizar, nesse momento, a pessoa que está falando, o mestre Carpina, né, ele acaba de ganhar neném, a esposa teve neném, né, então ele tem essa esperança renovada, e aí ele diz assim para o Severino Retirante: Severino Retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É tão difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa que se vê, uma vida severina. Mas se responder não pude, a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é pequena a explosão, assim como a ocorrida. Mesmo quando é a explosão de uma vida assim, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, meus queridos alunos, se a vida no momento está severina, acredite que vai passar. Porque de fato vai passar. Mas para passar, inclusive, a gente precisa continuar passando o quê? O álcool em gel, precisa usar a nossa máscara, precisa evitar as aglomerações também, ainda que estejam sendo liberadas. Então, é isso. Até a próxima aula. É sempre um prazer estar com vocês. Não deixem de acessar a plataforma Escola em Casa. E a gente se vê na próxima aula. Até lá!